Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais do Jornal Estafeta. Hoje o assunto em pauta aqui na redação é cidadania italiana. Eu vou conversar com a Nathalie, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que funciona esse processo e existe uma lei que talvez vá alterar essa questão. Então a gente vai conversar sobre o que vai mudar, se essa lei for aprovada e quais os benefícios ou não que vai trazer para os descendentes de italiano. Boa tarde, Nathalie. Boa tarde, Fran, tudo bem? Eu queria então que desse uma introdução de como é que funciona a cidadania italiana, né, hoje, quais os procedimentos e quem teria direito. Tá. Tu pontuou a lei de novembro de 2019. Esse projeto de lei ele foi apresentado ao Parlamento italiano, agora ele vai entrar em votação, pode entrar em votação, e o que esse projeto quer? Ele prevê uma limitação de gerações. Então, esse projeto está tentando limitar para uma ou 3 gerações o nosso direito. Como é que funciona hoje? Hoje a gente não tem limite de geração, ou seja, mesmo que eu seja trisneto de italiano, tetraneto de italiano, eu tenho direito. Então, mesmo sendo bastante longa a nossa árvore, eu posso ter o reconhecimento da mesma maneira. Vamos partir de uma premissa. A premissa é: o direito na Itália funciona diferente do direito no Brasil em relação a essa lei. Ou seja, lá na Itália eu tenho direito de sangue. Então, eu sou filho de italiano, filho de pai ou mãe italiana, eu sou italiano. E isso se chama ius sanguinis. Aqui no Brasil eu tenho direito de solo, ou seja, eu nasço no território brasileiro, eu sou brasileiro. Não funciona lá, né? Por exemplo, se um casal de brasileiros vai lá e tem um filho em Roma ou em Milão, o filho não é italiano, porque ele nasce em Roma ou Milão, ele é brasileiro. Então, eu tenho que comprovar o meu vínculo de sangue com o país e por isso, então, eu consigo fazer o meu reconhecimento. Então, o que aconteceria se a lei fosse aprovada é que a gente iria limitando o nosso direito, uma maneira sensível, delicada da gente terminar com o direito, porque nós somos de quinta, tu deve ser de quinta, né, tua mãe de 4ª geração, e aí essa lei sendo aprovada, a gente ficaria em 1ª ou 3ª geração. Então, teu avô, por exemplo, né, o meu avô tem 88 anos, ele é neto de italiano, ele continuaria com o direito. Terminaria ali no caso. Essa questão. Tu perguntou como funciona. Como funciona hoje? Hoje, basicamente, nós temos 3 maneiras de conseguir o reconhecimento, na qual a gente inicia por uma única estrada, uma estrada mestre, e depois nós temos 3 possibilidades. É como se tivesse numa estrada e se abrem 3 cancelas, 3 pedágios. Cada um tem tempos de distâncias diferentes e investimentos diferentes, tickets diferentes. Então, eu vou iniciar o meu trâmite com a busca genealógica e depois lá na frente eu vou fazer a escolha que eu quiser. Hoje tem 3 alternativas, das quais parte de 3 meses até 15, 17 anos. 3 meses, 3 anos, 15, 17 anos. Então, depende muito da maneira como tu quer fazer, depende de como é a família, depende do que tu quer estar disposto a investir. E nessa questão da árvore genealógica, né, como muita gente tem parente que já fez a cidadania, tem como aproveitar isso, de certa forma, esse material, né? Porque eu sei que precisam várias certidões, né? Sim, é bem relevante a tua pergunta, porque, na verdade, quando eu tenho um parente que já fez esse processo, é muito conveniente para mim, porque é como se eu estivesse entrando numa estrada asfaltada em vez de estar abrindo picada, né? Então é basicamente isso, quer dizer, eu vou ter que passar por aquela estrada de qualquer maneira, mas ela já está pronta. Então, se esse parente já me consegue
as cópias, as fotos, do que ele conseguiu na época, ou né, do que ele tem e não conseguiu, acontece isso, tentei, iniciei, não fui atrás, não dei continuidade. Essa documentação serve para eu iniciar. Na verdade, não adianta, tu não faz o processo de maneira mais facilitada, mas tu ganha toda essa pesquisa genealógica que vai te economizar financeiramente e em questão de tempo, tá? Anos de pesquisa às vezes. Né? A questão bem relevante para a gente pensar agora é por que fazer. Né? Porque são várias razões, né? São mais de 30, a gente elenca os benefícios assim, bem práticos. Mas assim, vamos pontuar 4 razões. A primeira, em absoluta, é a questão de mobilidade. A gente não faz cidadania para entrar na Itália, a gente faz cidadania para entrar na Europa. A gente tem abertura para toda a Europa, e essa é uma das razões pelo qual. E países como os Estados Unidos, né? Exatamente. Então, além dos 27 países da Europa, estou falando de Portugal, Áustria, Holanda, Alemanha, né, todos os países da União Europeia entram em países como Estados Unidos, Canadá, Japão, e países que, Austrália, Nova Zelândia, países que me pedem visto como brasileiro. E que com a cidadania europeia eu simplesmente jogo lá no ESTA, por exemplo, nos Estados Unidos, e no dia seguinte posso comprar minha passagem. Então, eu tenho essa facilidade de mobilidade por todo o mundo, livre acesso. Eu tenho possibilidade de fazer uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado fora do Brasil, praticamente a custo zero. Porque o ensino na Europa é todo subsidiado, então a gente parte ali de ou bolsas, ou com programa de bolsas, ou com programas que são de 1.200 euros por ano. Sabe quanto isso dá em reais, né? Dá 300 reais por mês. Para uma universidade. Eu posso te relatar a experiência da minha irmã estuda na Holanda. E é isso que ela gasta por mês. Muito mais barato, às vezes, que uma universidade. Que estudar aqui. Então, na verdade, Fran, a gente tem no bolso um cheque de 900 mil reais. E a gente não está trocando esse cheque, a gente está rasgando ele. Por que eu te falo desse número? Porque esse é mais ou menos o valor que uma família gasta hoje para fazer uma formação de um filho de medicina. Perguntei esses dias para uma mãe, quanto é que a senhora gasta por mês para sua filha? Então, essas são as situações. Se eu tiver um filho que ele quer fazer faculdade de medicina e eu não puder ter essa condição de que ele faça esse curso, ou então que ele queira fazer uma faculdade de engenharia robótica, que mesmo que eu tivesse uma condição, onde é que eu vou fazer ele estudar hoje no Brasil? Abre muitas portas, né? Exato. Então tu tem essa questão de educação, tu falou de mobilidade, falou de educação, tu tem a questão de saúde, ou seja, no âmbito europeu tu podes acessar a tratamentos que eventualmente são ou muito caros aqui, ou às vezes eventualmente que não existem ou que são mais com maior tecnologia fora do Brasil. Então tu podes, como cidadão europeu, e ainda tu tem uma questão de proteção, né? Numa crise, num momento de incertezas, o que eu faço, né? Como é que eu me protejo? Como é que eu protejo a minha família? Eu posso fazer um seguro, né? Eu posso fazer um seguro para esses momentos de incerteza, de dizer, não, eu tenho como transportar minha família para um lugar seguro, vou ter um plano B, vou ter uma conta, pode ser, que não vai ser em reais, né? São esses os maiores pilares, os motivos pelo qual a gente tem que pensar nisso, né? Pode pensar nisso agora. E uma questão que às vezes as pessoas têm dúvida, a pessoa precisa ir para a Itália ou precisa falar italiano? Tá. Sim, precisa falar italiano no momento em que eu faço pelo casamento, sim. Eu preciso fazer essa prova de italiano, mas na situação nossa aqui,
não tem essa situação de casamento, porque nós somos só cidadãos de sangue. Nós não somos cidadãos de que temos cidadania pelo vínculo de que casamos com um italiano, entende? Nós somos cidadãos de sangue, então não há necessidade de falar italiano. Tá? E sobre a questão de ter que ir para a Itália, não tenho que ir para a Itália se eu não faço o meu processo na Itália. Se eu quiser fazer meu processo na Itália, eu posso ir para a Itália e fazer meu processo na Itália. Mas eu posso fazer daquelas 3 alternativas, uma delas é ir para a Itália, é a alternativa mais rápida. Mas não é a única alternativa. Tem outra alternativa. Tem a alternativa judicial, que é a alternativa que é um pouco conhecida, a mais conhecida é do consular. Essa alternativa judicial é uma alternativa pouco conhecida. Por que ela é interessante? Porque ela te dá uma vantagem de ter o processo todo remoto, ou seja, tu estás aqui no Brasil e o processo está rolando na Itália, está no Tribunal de Roma enquanto tu aguarda por aqui. E a segunda grande vantagem é que tu consegue fazer o processo em conjunto. Tu reúne toda a família e tu faz o processo todo todo ele com um único processo para toda a família. Sendo que se tu fizesse na Itália, tu teria que fazer o teu processo, depois do irmão, teu primo, etc. E daí quando eu saio, já sai para todos. Exatamente. E falando sobre então essa lei que pode mudar essa situação, tem previsão de quando isso vai ser votado e o que a gente poderia, de que forma se mobilizar com isso, né? Vamos contextualizar como está a lei agora. A última movimentação foi de abril de 2020, a lei foi proposta em novembro de 2019. Se você consultar no site do Parlamento Italiano, a Lei 2269, em novembro. O que vai acontecer agora? Vai acontecer de ela entrar na pauta de votação. A questão é, o Parlamento Italiano tem uma composição que mudou no ano passado. Existiu um referendo, o referendo diminuiu o número de parlamentares, portanto diminuiu a representatividade nossa dentro do parlamento. Nós temos representantes do parlamento, os italianos e os parlamentares que nos defendem no exterior. Nós somos 6 milhões de italianos que moram no exterior, esse é o nosso status morando no Brasil, né? Essas pessoas poderiam votar contra a normativa. Você entende? São 12 pessoas, 12 representantes no universo de 600. Então, esse é o momento da lei. A gente está com ela nessa fase de movimentação dentro do parlamento. E a questão, o que a gente pode fazer para congelar o nosso status, né, nosso direito. Você sabe que a lei não retroage para prejudicar, então o que a gente faz? Mesmo que a lei for aprovada, todas as famílias que entrarem agora com a lei sem alteração vão receber o reconhecimento. Por exemplo, se eu entro esse ano, né, esperamos que a lei não mude, eu entro esse ano, ou entre o ano que vem, então a lei continua como está agora, eu congelo o meu direito no momento em que eu entro. Tá? A princípio será assim, tá? Isso são todas hipóteses, teoricamente será assim. Então, no momento que eu entro, eu congelo o meu direito, e aí tudo que acontecer depois, caso a normativa venha a ser alterada, eu vou ter esse direito garantido, e aí eu vou esperar o tempo que levar, mas eu vou ter o reconhecimento. Tá? Então, isso, independente de ser toda a família ou eu posso entrar e aí eu vou esperar. Então, o momento é importante porque é só dessa maneira que eu consigo garantir o meu pedido, para que, independente do que aconteça, eu vou ter. Independente do tempo, né, Fran? É importante que eu garanta o direito. Pois, o tempo que levar, eu vou poder ver aí, de acordo com a normativa, se vai levar mais ou menos, né, se eu quero agilizar ou não. Sim, garante a possibilidade. Exatamente. Então, acredito que era isso por hoje.
Queria agradecer a Nathalie, né? Pode fazer suas considerações. Então, muito obrigada por nos esclarecer, já que estamos numa região, né, de muitos descendentes de italiano. Eu faço assim, um convite para que todos que tenham interesse em dar a melhor educação ou uma outra possibilidade de educação para os filhos, a todos os pais que pensam na educação dos filhos, que pensem nessa segunda cidadania para que eles possam usufruir disso. Porque se a gente não faz isso, se essa geração não faz isso, talvez a próxima geração não consiga mais fazer. Obrigada. Então, para quem nos assiste, né, que tem interesse, já vai buscando a sua árvore genealógica para ver, né, os parentes que vieram da Itália e talvez buscar esse direito que a gente tem e esses benefícios. Obrigada.